Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá, bem-vindo a mais um Hemoplay Podcast da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Hoje eu tenho aqui o prazer de estar conversando com a doutora Maura Coma, que é responsável pelo Laboratório de Citometria de Fluxo e Imunofenotipagem do Hospital Amaral Carvalho, em Jaú, e também é consultora especial dos laboratórios Sabin na área de imunofenotipagem. E aqui nós vamos discutir de um tema que a doutora Maura tem muito a nos ensinar, que é sobre a imunofenotipagem das leucemias linfóides agudas. Então, Maura, muito obrigado por ter aceitado esse convite. E eu queria começar te perguntando aqui se você acha que a imunofenotipagem é obrigatória para o diagnóstico da leucemia linfóide aguda. Rego, muito obrigada pelo convite, é um prazer também para mim estar aqui conversando com você e os nossos ouvintes a respeito da leucemia linfóide aguda. E, com certeza, o que eu costumo falar para os residentes é que a imunofenotipagem, hoje ela é como se fosse uma carteira de identidade da leucemia, né? Das leucemias, principalmente da LLA. Porque você tem o nome e o sobrenome, né? Então você diagnostica rapidamente essa leucemia, se é linfóide, se é mieloide, e distingue a linhagem, né? Se ela é B, se ela é T. Então, hoje é um exame como se fosse um hemograma, é um exame fundamental para que você comece a tratar a leucemia rapidamente, né? E eu falo ainda que tem a fotinho, porque a gente tem o perfil imunofenotípico que te dá, então, se a gente prestar bastante atenção nesse perfil imunofenotípico, a gente pode, inclusive, tirar muitas informações, né, de eventuais associações daquele imunofenótipo com as lesões genéticas, né, que existem. Alguns imunofenótipos que são muito característicos e estão associados, então, às lesões genéticas recorrentes que hoje fazem parte da classificação da OMS. Então, respondendo em suma, eu acho que é fundamental hoje se fazer imunofenotipagem para diagnóstico de LLA. Perfeito. E, bom, acho que você já tocou o ponto crucial aí, né? Que é que, além da imunofenotipagem, da informação da caracterização, você também tem uma correlação genética, e isso é muito importante. Mas, assim, eu tenho um pouco a impressão de que na leucemia mieloide aguda, a questão da alteração genética, ela está, assim, tem mais minúcias já bem caracterizadas como entidades independentes. Como é que você vê hoje a classificação das LLAs? Qual é a classificação que você usa? O que você recomenda para o colega hematologista geral prestar atenção quando tiver com o resultado de imunofenotipagem de uma LLA? Olha, a classificação que nós usamos é, com certeza, a classificação OMS, né, que houve a de 2008 e depois de 2017 ela foi atualizada. E, com certeza, nós conseguimos classificar, em termos de imunofenotipagem, a gente consegue classificar de acordo com a maturação celular, né? Que é baseada na antiga classificação do EGIL, e que a OMS coloca uma definição mais ou menos geral quando ela coloca nas LLAs NOS, né? Você não tem outra especificação. Mas, como a gente já falou, né, a OMS ela classifica essas leucemias linfóides agudas, não só a mieloide, mas classifica com esses riscos, essas anormalidades genéticas recorrentes, e que são muito importantes
para prognóstico, inclusive usadas aí para a estratificação terapêutica, é claro, conforme o risco, né, e conforme a avaliação da doença residual mínima, então se estratifica essa terapêutica depois. Mas a classificação OMS é muito importante, embora, como toda classificação, ela não seja totalmente, não cubra totalmente todas as doenças que a gente vê, os subtipos que a gente acaba, na verdade, enxergando, né, no dia a dia, ou se deparando com um caso de exceção ou outro, mas a grande maioria a gente classifica pela OMS e são critérios, né? Eu acho que critério é para ser seguido. Quando você segue um critério, você tem menos chance de errar, né? Então, já que nós temos aí os critérios, é importante que seja usado. Perfeito, Mauro. E lógico que a gente falou muito do diagnóstico, mas eu acho que na LLA, a citometria de fluxo a gente está muito presente no monitoramento da resposta ao tratamento, né? A chamada pesquisa da doença residual mensurável. E como é que protocolo que você tem adotado? Fala um pouco, você tem uma experiência muito importante nesse sentido. Fala um pouquinho da tua experiência nessa questão da pesquisa da DRM-LLA. A pesquisa da DRM em LLA ela é fundamental, porque hoje ela entra em todos os protocolos de tratamento, seja de criança ou de adulto. Então, é fundamental que a gente tenha uma detecção robusta, que a gente use protocolos robustos de detecção de DRM, para oferecer exatamente para aplicação clínica um resultado confiável, né? Então, nós usamos o protocolo do Euroflow, que é o Next Generation Flow, que tem uma sensibilidade superponível da PCR, porque, na verdade, quando eles desenvolveram o protocolo, o gold standard do EuroMRD é realmente o PCR, né? Então, eles desenvolveram em comparabilidade com a PCR, o rearranjo IgE-TCR. Então, é um protocolo bastante robusto, aí você sabe, a gente fez aí um projeto que foi a nível de Brasil, entraram 26 laboratórios, foram, na verdade, treinados nesse projeto. Então, o que nós vimos no resultado, já dando um spoiler aí, que a comparabilidade de resultados, ela chega de 85% a 93%. Então, quando você tem um protocolo robusto, que você tenha uma reprodutibilidade grande, né? Então, os resultados, eles são bastante confiáveis. Então, a gente usa a NG-Flow mesmo. Bom, eu fico muito feliz em ter uma experiência nacional. Eu acho que isso é sempre muito importante, ter a reprodutibilidade, ter a garantia da troca de experiência, né, entre os centros. Uhum. Bom, Maura, vamos pegar aí um outro grupo parente das LLAs, mas que também eu acho que cai bem aqui na nossa conversa, que são os linfomas leucemizados, né? Como é que você vê aí também o papel? Como é que é a tua rotina? Quando que esses casos aparecem na tua mão? Quem traz os casos? O que você está mais acostumado a ver? Olha, os linfomas leucemizados, né, eles vêm pelo hematologista mesmo, vêm como linfocitose a esclarecer, né? Geralmente, às vezes, tem uma clínica importante de sintoma B, de hepatosplenomegalia, de linfonodomegalia, no caso do Burkitt, né, as lesões mais típicas do Burkitt. Então, a questão é, assim, o diagnóstico não é difícil de fazer de jeito nenhum por citometria, né? A maioria dos linfomas leucemizados a gente consegue detectar pela citometria de fluxo, classificar de acordo com a OMS,
seja um folicular, seja um manto, seja uma LLC, linfoma linfocítico, né, tricoleucemia. Aí existem 2 tipos de linfomas que são mais complicados, ou, na verdade, 3 tipos de entidades das linfoproliferativas crônicas, agora falando delas, que são mais difíceis de distinguir por citometria, e, na verdade, o diagnóstico ele tem que ser somado também. Bom, sempre o diagnóstico tem que ser somado à clínica e à morfologia, né, citometria e a biomol, biologia molecular, para você fazer ter o contexto todo. Mas no caso de linfomas, linfoplasmacítico, linfoma de zona marginal e leucemia polinfocítica, essas 3 entidades têm fenótipos muito superponíveis e muitas vezes, ou na maioria das vezes, só a citometria não é suficiente para te dar o diagnóstico, diferente de uma LLC, né, que o diagnóstico é muito tranquilamente feito. Tá? E os materiais que vêm são tanto periférico quanto medula óssea, punção aspirativa de linfonodo, punção de pleura, de ascite, e o que for, líquor. Então, a gente recebe e consegue diagnosticar. Se a gente não subtipa, pelo menos a gente consegue dizer que é uma linfoproliferativa crônica com uma monoclonalidade ali, para que o restante do diagnóstico possa seguir, né, por outras técnicas. Bom, muito obrigado, Mauro. Eu acho que foi ótimo. Tenho certeza que os nossos ouvintes aproveitaram muito. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez por aceitar esse convite e deixo para você as considerações finais. Olha, eu que agradeço muito pela oportunidade. Eu acredito mesmo que a imunofenotipagem é uma metodologia que vai poder ajudar mais ainda os pacientes. Muita coisa vem se desenvolvendo nos últimos tempos. A questão isso em mieloide, em linfóide, a questão das doenças residuais, mas o que se está desenvolvendo muito em citometria, e vai ser o próximo passo diagnóstico, é que nós vamos ficar muito mais parecidos com o hemograma, porque as análises automatizadas estão acontecendo, né? As análises automatizadas estão sendo desenvolvidas em várias partes do mundo, e hoje a gente já tem algumas coisas do próprio Euroflow, então um painel de triagem de leucemia aguda, um painel de triagem de leucemia de linfoproliferativa crônica, um painel de DRM de mieloma múltiplo já é feito pelo Euroflow de forma automatizada, né? E outros grupos desenvolvendo outras metodologias para LMA e enfim. Então, eu creio que nos próximos 5 a 10 anos a imunofenotipagem vai ser muito mais rápida, mais útil, né? E vai virar um hemograma mesmo, uma coisa muito rápida, para que seja resolvido o mais rápido possível para o paciente, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E agradeço pela atenção de todos. Obrigado. Obrigada, Eli. É um prazer ter você ainda mais perto da BHH. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.